Foi, né, Silqueira? Você ia com uma dúvida? Diálogos. Meninos, Então. tá ao vivo, viu? Diálogos, Legal. Diálogos 83, mais uma edição. Hoje receberemos Caetano Filho e Ângelo Sales, dois monstros das ciências biológicas. Lembrando sempre que com o patrocínio de @InovaContábeis, contabilidade para pessoa física e empresarial jurídica. E Via 7 Modas, telefone 988179961, que tem umas roupas bacanas. Lincoln, quando for visitar lá, Rio Tinto, passa lá na Via 7 Modas, que tem umas roupas que você vai gostar. Surfwear, social, tudo de primeira linha. Dê uma olhada no Instagram. E como você está ganhando muito dinheiro, que eu falei semana passada, também fale com Dani e Fernanda do @InovaContábeis, que elas vão dar umas orientações para você gastar com muita sabedoria seu dinheiro, viu? Boa noite, Ângelo Sales. Boa noite, Caetano Filho. É um imenso prazer recebê-los aqui. Estou aqui diante de um mestre que tem uma longa trajetória no ensino básico e de um doutor que tem uma trajetória longa na universidade, no ensino superior, e os dois não têm alunos, têm fãs. E eu sei disso por todos os elogios. Caetano, que fez a primeira live comigo, no formato antigo ainda, e os alunos participaram bastante, foram muito... massa a aula, muito fã. E Ângelo, pelo que a gente encontra na rua, né? E eu fiz questão de exaltar a titularidade de vocês, porque eu acho que isso deve ser exaltado mesmo, porque isso representa um caminho que vocês percorreram e a gente sabe que não é um caminho fácil. Isso tem que ser exaltado, principalmente nos últimos dias, em que esse caminho de pesquisa, de academia, vem sendo tão desprezado e é um caminho tão árduo, tão duro. Boa noite, meninos. Boa noite, satisfação poder estar aqui agora presencial e na presença de um mestre do ensino, do ensino de biologia. Grande satisfação poder estar com vocês. Eu me sinto muito honrado pelo convite, pela presença e imaginei imediatamente, vou beber na fonte, né? Contribuir, conversar, aprender e contribuir, como falei, nessa discussão, para que esses milhares de espectadores que a gente tem possam também aprender, contribuir e elevar a discussão. Ângelo, Caetano, e o negócio estava bom aqui no intervalo, né? Inclusive eu disse, não poderia ser sobre isso, né? Tudo que a gente estava conversando aqui sobre a universidade, sobre os professores que vocês tiveram, mas como o tema é... Depois a gente até entra nesses assuntos. Mas como o tema é negacionismo versus ciências biológicas, eu vou começar com o Ângelo, para que Ângelo me explique aí se há diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Certamente. São termos determinantes de situações que envolvem doenças, né? Definindo endemia. Endemia é quando uma determinada doença ela ocorre em uma região dentro de um número esperado. Por exemplo, a malária é endêmica da região norte, porque o número de casos esperados de malária para aquela região são ano após ano dentro de um número que não se eleva. Porque quando se eleva, a gente já deixa de chamar endemia, a gente passa a chamar de epidemia. Por exemplo, há alguns anos atrás, não muitos, 3, 4 anos atrás, o número de casos de dengue, né, em algumas cidades do Brasil se elevou de forma abrupta e se espalhou para regiões vizinhas. Isso é uma epidemia. Já a pandemia define uma determinada doença, geralmente nova, uma doença que surge, que se espalha por continentes ou até, igual a Covid, uma distribuição global. Essas são fundamentalmente a diferença entre esses três termos. Caetano, houve um tempo recorde
para os pesquisadores encontrarem a vacina contra a Covid-19. Não sei se é Covid-19, se é o SARS-CoV, não sei, eu não sou da área, não entendo, mas eu vou chamar de Covid-19, depois você esclareça se é ou não é. Houve um tempo recorde para encontrar a vacina para a Covid-19. Esse é um motivo para se desconfiar da vacina? Bom, vamos lá. Primeiro, realmente são termos que se confundem, né? A gente, às vezes, utiliza de maneira intercambiável, mas tem uma diferença. A Covid-19 é a doença, né? Quando a gente começa a apresentar os sintomas, aquele cansaço, dor de cabeça, febre, falta de ar, que muitas vezes a gente precisa ir para o hospital, ficar internado. Em situações graves, a gente precisa passar por um processo de oxigenação, às vezes ser entubado. Então, isso é a Covid-19, é a doença. Essa doença é provocada por um agente patogênico, que é o SARS-CoV-2. Popularmente, a gente chama de novo coronavírus. Tá? Então, essa é a diferença básica. O SARS-CoV-2 é o agente que gera a doença chamada Covid-19. Tem muito se debatido com relação a essa aceleração, essa rapidez em que as vacinas estão surgindo, que as vacinas estão não apenas surgindo, mas estão já disponíveis para a gente, né? Porém, o que acontece? A gente tem que considerar que os avanços tecnológicos que a gente vem tendo ao longo desses vários anos, dessas várias décadas, permite com que a gente realmente tenha essa aceleração no desenvolvimento dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas no combate a doenças, como é o caso da Covid-19. Tá? Então, por exemplo, as duas principais, vou dizer principais porque são as que surgiram primeiro, tá? Que foram a da Pfizer e a da Moderna. São tecnologias muito novas, novíssimas, que é a do RNA. Né? O que é injetado no nosso corpo é uma parte do material genético do vírus. Essa tecnologia ela já vem sendo trabalhada há pelo menos 10 anos. O conceito é bem mais antigo, tem uns 30 anos, 25, 30 anos. Mas essa ideia de aplicar como vacina já é há 10 anos. Então, não é algo tão... É algo recente, mas, ao mesmo tempo, não é tão recente. Tá? Então, apesar dessa rapidez, não tem por que a gente se preocupar, dado os estudos que foram feitos de segurança. Os testes que foram analisados para verificar essa questão da segurança. Então, são seguras, com certeza são. Então, pode tomar a vacina? Pode tomar à vontade. Eu tô doido. Gonzaga, que esteve aqui, disse que estava com o bumbum virado para a lua. Aí eu disse, mas Gonzaga, a vacina é no braço. Ele disse, mas eu estou preparado para o que vier. Não, que seja esse pensamento mesmo. E complementando isso, a gravidade dessa nova doença, ela fez com que houvesse um esforço internacional, sim. Né, um grande esforço para que se produzisse, é claro, num tempo menor, mas a ciência está aí para isso, se produzisse esses imunizantes. Exato. Não é verdade? E não há motivo nenhum para desconfiar. Pasme, é disponível, está disponível, né? Já entrando no tema, eu vi de uma pessoa que fazia uma pregação, esse vídeo está disponível, um rapaz dizendo nessa pregação que quem tomasse a vacina, acreditem, poderia, agora não, mas futuramente ter uma alteração no DNA. Isso poderia mudar o DNA a ponto de ele ter uma doença grave como câncer, ou os filhos poderem desenvolver doenças graves. Pasme, a gente com tanta tecnologia, a gente com tanto conhecimento produzido, ainda haver pessoas que dizem isso. E ainda mais grave, dizer por má fé, dizer por interesse ou por qualquer outro motivo, cada um diz o que quer. Agora, tem gente que acredita nisso. Isso é um... Mas, Ângelo, é possível isso acontecer? Em absoluto. A ciência renega em qualquer possibilidade de que isso possa acontecer. A vacina ela pode não ter a eficácia que se espera. Agora, alterações nesse sentido, é inimaginável que isso pudesse acontecer. Impossível acontecer. Impossível. Com a ciência que a gente conhece, com todo o conhecimento produzido,
uma vacina. Primeiro, vacina não, embora o Caetano tenha falado de vacina de RNA, que é um material genético, mas o princípio é esse RNA comandar a produção de uma proteína que combata o antígeno, no caso, o vírus, e não que ocorra uma alteração no DNA do indivíduo, e DNA e RNA são absolutamente diferentes na estrutura, na composição química, né? DNA dupla hélice, RNA hélice simples. O DNA, por que esse vírus do Covid, me permitam dizer, e outros vírus de RNA? Vamos falar da gripe comum, influenza. Por que é que as gripes vêm sazonalmente? Todo ano é uma gripe nova, a gente até brinca dizendo, olha, gripe Xuxa, gripe papagaio. Por que é que essas gripes se renovam? Simples, a ciência conhece isso, perfeito. É porque os vírus de RNA, aqueles que têm material genético de RNA, eles têm alterações, que a gente tecnicamente chama mutações, e eles não têm mecanismos de reparo para correção dessas mutações. Então, essas mutações ocorrem e ocorre alteração no vírus que dão sintomas diferentes, por isso há doenças que se renovam ao longo do tempo. Você já viu alguém pegar papeira 2 vezes? Não. Raramente, né? Os vírus de DNA que provocam doenças, eles têm mecanismos de reparo. Por isso, mutações nesses vírus são raríssimas. E quem pega catapora só pega uma vez, quem pega cachumba ou papeira só pega uma vez. Por quê? Porque os vírus de DNA têm esse mecanismo de reparo. Então, isso é ciência, isso é conhecimento. São séculos de produção científica. Exatamente. A gente não pode, de repente, negar isso. Verdade. Mas, Ângelo, aproveitando que você está falando... Romão, o YouTube ele atrasou um pouco. É bom tu só dar uma retrocedida um pouquinho no YouTube. No Facebook foi. Ele atrasou... Quando a gente jogou aqui, ele demorou para processar, entendeu? Mas ele conseguiu processar? Tá processando, tá lá. Ah, então... Mas você quer que eu faça o quê? Não, esse para trás um pouco, no Facebook tá beleza. Foi, entendeu? Certo. Aí para trás é o quê? No caso, voltar as perguntas, alguma coisa? Alguma coisa que você quiser fazer. Não, tranquilo. A gente vai depois... Pessoal, o YouTube, ele atrasou um pouquinho a entrar a transmissão, mas aí depois vocês podem assistir no Facebook, que é Romão Júnior Cursos, que vai estar na íntegra lá, beleza? E também vai ter os cortes que eu sempre jogo lá no Instagram, que é @Romão Júnior Cursos. Então vai dar tudo certo, viu, pessoal? Voltando aqui para Ângelo. Ângelo, houve outras pandemias antes dessa última? Sim, várias outras pandemias. A gente pode falar da peste bubônica, né, que matou milhões de pessoas. A gente vai falar da varíola, que foi uma outra pandemia que matou milhões de pessoas. A gente pode citar também a pandemia do cólera, né? Em 1918, a gripe espanhola. A gente teve um presidente da República, Rodrigues Alves, que morreu em função da gripe espanhola, né? 1919, eu acho, né? Mais recentemente, em 2009, a gripe suína, né? Que também uma doença que se espalhou, né, para vários continentes, né? Então, há outras pandemias, algumas delas existem até hoje, né? Por exemplo, a pandemia do cólera existe até hoje, existem casos de cólera até hoje. A ciência produziu conhecimento e vacina que erradicou a varíola, não é? Mas outras existem até hoje e certamente outras virão, baseado em fatores como mutação genética, em fatores como interferência humana nos ecossistemas, a interferência que o homem exerce nos ambientes. Isso tem um preço e a gente pode pagar caro por isso. Pois não, Caetano. Só uma curiosidade, como for falar de varíola, a varíola foi inclusive a partir dos estudos feitas com varíola que surgiu essa ideia de imunização, né? O conceito de vacina veio um pouco depois, mas a ideia geral de você
permitir com que as pessoas tenham contato com uma forma menos agressiva, menos infecciosa, menos mortal, de um agente patogênico, surgiu justamente com a varíola lá na Inglaterra. Edward Jenner, o médico Isso, inglês. exatamente. Perfeitamente. Caetano, parece que eu estou jogando as perguntas polêmicas para você. Que no estado normal, em um país, em um mundo normal, vamos colocar assim há 15 anos, 20 anos, não seria uma pergunta polêmica. Mas, dado o contexto social que nós estamos inseridos, acaba sendo uma pergunta que tem um cunho polêmico. Existe hoje um bombardeio de informações no meio de tanto conteúdo. Como fazer para buscar informações confiáveis? Esse é um problema que vai ser muito... A gente vai sair dele, com certeza vai. Não com relação só à pandemia da Covid, mas de uma maneira geral. Vai demorar um pouco, principalmente no nosso país, no contexto da nossa sociedade, do nosso sistema de ensino, mas a gente vai sair. Antes de responder essa pergunta... Fique à vontade, viu, Caetano? Só retomando a questão da degradação que o nosso ecossistema tem sofrido ao longo desses vários anos, só para vocês terem uma ideia, já desde 2007 já vem sendo reportado por vários artigos a possibilidade, já vinha sendo reportada a possibilidade de ter uma pandemia de um coronavírus. Desculpa, Caetano, desde quando? Final de 2007. Nossa! Já vinha vários cientistas, vários pesquisadores, já vinham alertando para uma possibilidade do que a gente está vivendo desde o final de 2019. E as projeções, nesse contexto, não são nada otimistas. Tá? Quanto mais a gente degradar o nosso ambiente, as nossas florestas, as nossas matas, os nossos rios, mares, mais a gente vai ter contato com vidas selvagens que tragam patógenos que antes nós não tínhamos contato, ou que a gente tinha contato, mas que era relativamente mais simples de resolver. E a partir desses novos contatos, a gente vai ter situações similares a essa. Similares, tanto no tempo quanto na intensidade, e às vezes até pior do que isso. Então, não dá para a gente falar em saúde pública, né, em enfrentamento de pandemia, sem falar da questão ambiental. As duas coisas estão completamente interligadas. E a gente está vendo um ataque muito agressivo ao nosso meio ambiente nos últimos, vamos botar nos últimos 10 anos, né? Sim, sim. Quando você fala 10 anos, você fala de Brasil? Sim, de Brasil. Porque em nível mais mundial... agressivo, né? Um ataque mais agressivo, né? Mas essa preocupação, por exemplo, o nível de gás carbônico que o homem lança na atmosfera nos últimos... após a Revolução Industrial, é algo assustador. Né? Há estudos preliminares que dizem que daqui a mais 10, 20 anos, a gente não vai ter recurso ambiental para manter a população na velocidade de crescimento que ela está. Hoje somos 8 bilhões de pessoas, todas elas precisam da natureza, retiram da natureza tudo para viver. Plástico, madeira, tudo que a gente imaginava vem da natureza, tudo, né? E a gente é ensinado a consumir de uma forma muito voraz, né? De uma forma muito voraz. E essa voracidade tem um preço. A natureza cobra um preço por isso, mas não tenha nenhuma dúvida. Esse tem um preço e tem sido um preço caro. E as perspectivas, que nem o Caetano falou, sabiamente, elas não são nada otimistas. Isso. E aí, já entrando na resposta da sua pergunta, a gente pode dizer que para evitar, ou pelo menos mitigar um pouco essas projeções nada otimistas, ou pouco otimistas, entra muito a nossa função como professor. Porque um dos problemas que a gente tem enfrentado, principalmente, e isso ficou mais evidente durante esse ano, ou pouco mais de um ano dessa situação que a gente está vivendo, é justamente essa confusão que as pessoas que não são da área, são pessoas leigas, ou pessoas até que não tiveram a oportunidade de ter um estudo formal adequado. E aí as pessoas ficam meio que sem saber
Tá, mas esse grupo de pessoas fala uma coisa, esse outro grupo de pessoas fala outra coisa, e aí? Em quem acreditar. Em quem acreditar, como é que eu vou fazer? E aí, é uma coisa que eu sempre, que eu tenho utilizado há uns 2 anos com os meus alunos, é sempre procure a fonte original. Tá? A gente vê muitos portais de notícias, G1, UOL, Folha, os locais daqui, que vêm, reportam uma determinada notícia de cunho científico, mas aí isso começa a se espalhar, se torna um viral. Mas e como é que eu posso checar isso de verdade? Como é que eu posso confiar naquilo? Então, o que eu digo é que vá para a fonte original. E não fique só naquela notícia, daquele portal. Se aquele portal falou isso, primeiro vá para outro portal. Se está falando a mesma coisa, beleza. Se não está falando a mesma coisa, beleza também. Mas sempre ir na fonte original. O que eu digo como fonte original? O artigo de onde surgiu aquela notícia. Se algum portal de notícia estrangeiro falou aquilo exatamente daquele jeito. Só que aí entra um outro problema relacionado com a nossa própria formação, do nosso próprio sistema educacional. Porque muitas vezes essas fontes originais elas estão em inglês. E aí entra, por exemplo, nas minhas aulas, em algumas aulas, né, às vezes eu digo que olha, surgiu esse artigo aqui, muito massa, muito interessante, e eu sempre tento acoplar aquele conhecimento da biologia, da ciência básica, com o curso no qual eu estou ministrando a aula. E aí eu já percebo que os meninos fazem uma cara meio assim, porque está em inglês. Eu digo, gente, olha só, se vocês querem ser não só mais um profissional, vocês não querem só somar, mas vocês querem ser o diferencial, vocês têm que se manter atualizados. E para se manter atualizados, infelizmente ou felizmente, passa pelo inglês. Então, é uma situação em que, para a gente ter a confiança de que aquela informação é correta, de que o que eu estou lendo e o que eu vou repassar para familiares e amigos é digamos, um reflexo da realidade, eu tenho que saber um pouco de inglês. Não é que eu vou ser influente, não é que eu vou ser o expert em inglês, mas ler. E isso é uma coisa que o nosso sistema educacional, que as nossas autoridades, secretários, ministros da educação, eu acho que eles ainda não se atentaram. Se você for para qualquer outros países, aqui na Argentina mesmo, no Uruguai, no Chile, sempre tem uma língua associada que não é a original, que é o inglês. Então, muitos dos habitantes desses países falam inglês, e às vezes perfeitamente, mas para o nosso contexto aqui não é só falar inglês, é ler, importante ler. Tem uma situação, e aí não é do inglês, mas que é o seguinte, e aí a gente faz parte de grupos de WhatsApp, né, aqueles famosos grupos que aí tem muita discussão, porque alguns amigos têm essa visão, outros amigos têm outra visão, e aí compartilha a informação de um site de notícias, de um portal de notícias. Aí eu fui checar para ver aquilo. O determinado portal de notícia falava lá de uma notícia que saiu em um jornal italiano. Eu não sei nada de italiano. Nada. Praticamente nada. E aí eu fui na fonte original, no artigo, não é um artigo científico, é um artigo de um jornal mesmo, italiano. E lá, hoje, é uma coisa muito simples, porque tem a função de qualquer navegador, tem a função de traduzir. Uhum. Coloquei lá para traduzir, e a informação que a fonte original passava era justamente ao contrário do que o portal passou. Estava dizendo. Exatamente. Então, eu digo, tá vendo? Você pegou logo essa notícia, que se encaixava dentro da sua ideia, dentro da sua visão de mundo, só que quando vai para a fonte original não é aquilo. Então, uma maneira de a gente evitar isso é justamente indo para a fonte original. Só que aí entra em uma conjuntura muito mais complexa, que é justamente essa questão de saber outra língua, de conversar e de procurar fontes adicionais. Não ficar só naquela primeira que foi mostrada para você, que você encontrou. Sempre fazer esse agrupamento, essa reunião de notícias, de informações. Pelo menos pesquisar em mais de uma fonte, né? Sim, isso. E ainda vale aquela máxima de pesquisar em jornais, na grande mídia, ainda vale sim, essa...
essa fonte. Eu quero fazer uma observação em relação a vocês estão falando aí, que é o seguinte, infelizmente, muitas das pessoas que compartilham informações sem checar, simplesmente compartilham por interesse ideológico, pessoal, não querem saber se aquilo é verdadeiro ou não, mas se aquilo atende a sua forma de interpretar a notícia, a sua forma de ver a notícia. Infelizmente, a gente tem isso. Em relação, por exemplo, à questão da vacina, a gente tem pessoas importantes nesse país, pessoas que lideram milhões de outras, que falam contra a vacina, né? Que negam, que duvidam da eficácia da vacina. Lembra do virar jacaré? Sim. É inadmissível, né, alguém que não tenha um conhecimento científico. Então, não diga nada contra, já que você não conhece. Sim. Por exemplo, tomar essa vacina com ideologia, porque a vacina vem desse país ou vem daquele. Se virar jacaré depois, o problema é seu. Milhões e milhões de pessoas consomem essa notícia negacionista e espalham isso, né? Qual é o grande problema hoje que algumas pessoas representantes do nosso país, notadamente do governo, enfrentam no momento, né? É defender uma medicação, a eficácia de uma medicação, cujo próprio laboratório hoje disse que não tem, essa medicação não tem eficácia contra o Covid-19. Mas isso foi espalhado de um jeito, né, de uma forma, e sim, né, as pessoas fazem isso por interesses outros, ideológicos, pessoais, etc., financeiros, profissionais até, que quando o Caetano fala sobre a responsabilidade de procurar a origem e a veracidade da notícia. Isso é fundamental, mas, infelizmente, as pessoas, muitas, se envolvem nessa discussão e não estão nem aí para a veracidade dessa ou daquela notícia. Vão divulgar o que lhe convém, infelizmente. O pior, Ângelo, é quando são profissionais que tiveram uma formação científica, pelo menos imagina-se que tiveram, que já atuam dentro de uma área que necessita desse conhecimento científico e mesmo assim faz esse tipo de situação. Não sei se no começo, quando você falou do áudio que estava circulando, se era o mesmo que veio à minha mente. Foi um vídeo. Pronto. Então não foi exatamente o mesmo, mas foi um áudio de um pesquisador renomado da Unicamp, que hoje ele não está na Unicamp, mas ele é muito renomado dentro da área dele, premiadíssimo, mas que estava passando informações justamente que a vacina da AstraZeneca, que é a do vetor viral, a que foi desenvolvida junto com a Universidade de Oxford, que ela mudaria o DNA das pessoas. Então, uma pessoa com um gabarito desse passa confiança para as outras pessoas que não são da área, que não têm o conhecimento adequado. E aí isso vai se tornando um efeito dominó gigantesco. E aí fizeram petição, fizeram levantamento porque ele faz parte da Academia Brasileira de Ciências. Veja como ele é importante. E aí fizeram um levantamento, um movimento para que ele saísse da Academia Brasileira de Ciências. Aí depois ele fez um vídeo dizendo, não era aquilo que eu queria falar, não era exatamente isso. Mas veja o perigo que é. Mas o discurso dele foi realmente editado ou ele voltou atrás? Não, ele disse... Ele deu uma justificativa no sentido de que, não, olha, aquela informação... Mas aí você vê a questão de ele sendo um cientista renomado, ele fazer esse tipo de coisa. A justificativa dele foi que, não, naquele momento eu não tinha informação suficiente. Pô, o cara é um doutor, altamente gabaritado, vem, chega e diz... admite que não tinha informação suficiente, mesmo assim passa aquilo que ele achou. Então, eu vou tocar num ponto mais... Uma falta de prudência, no mínimo, né? Eu vou tocar num ponto tão neofrágico ou mais do que esse. Por exemplo, em relação à eficácia da hidroxicloroquina. Até hoje, sexta-feira,
o Conselho Federal de Medicina não emitiu uma nota sequer sobre a hidroxicloroquina não ter nenhuma eficácia sobre o tratamento da Covid-19. O Conselho de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, até hoje, apesar da ciência no mundo inteiro dizer que não tem, o Conselho até hoje não foi a população dizer que a hidroxicloroquina não tem eficácia sobre o tratamento da Covid-19. Então, por que será que isso acontece? Será falta de informação ou outro motivo? Não, falta de informação não é. Até o laboratório que produz o medicamento divulgou hoje de que não há eficácia comprovada. Caetano, você vislumbra alguma penalização para esse cientista que fez esse vídeo depois disse que não tem informações suficientes, ou para, por exemplo, o Conselho Nacional Federal de Medicina e tantas outras pessoas importantes que estão divulgando notícias que não têm comprovação científica? Você vislumbra assim alguma penalização para eles? Olha, penalização depende, né? Essa é uma situação um pouco complexa, porque envolve várias situações. Por exemplo, no começo da pandemia, a intenção de administrar hidroxicloroquina, ivermectina, o Anita, fazia sentido, porque a gente estava começando a entender a dinâmica do vírus, a patogenia, a fisiopatologia. Então, naquele momento, baseado em estudos prévios, poderia ser admissível aquela administração. Porém, com o decorrer dos meses, dos novos dados, não faz mais sentido. E aí você investe milhões de reais, de certa forma é uma política pública, em um contexto, em um fato já estabelecido. A ciência já diz que não serve. Então, a partir desse ponto, eu acho que caberia algum tipo de penalização em algumas situações, para algumas pessoas, para alguns profissionais, tá? Não todos. Mas, assim, a partir do momento que você tem os dados que mostram comprovadamente não é eficaz para aquela doença, é eficaz para outras, que já vem na bula dele, e você insiste naquilo e fica fazendo meio que propaganda, você fica insistindo que aquilo é o que vai fazer. Se tivesse feito daquele jeito, a gente não estaria nessa situação. Aí, a partir desse momento, eu acho que caberia algum tipo de penalização. Só para fazer justiça, vou fazer uma correção. O laboratório que produz a ivermectina. Isso. Sim. Tá? E não a hidroxicloroquina, para ficar registrado. A hidroxicloroquina é a menina dos olhos do governo, né? E que também representa o governo federal, no caso. E que também não mostrou nenhuma eficácia. Sim, verdade. No tratamento. Né? O Conselho Federal de Medicina, ele lançou uma nota semana passada, mas assim meio que se colocando, meio que lavando as mãos. Tipo, olha, não tem eficácia, mas aí tem muita gente que se diz cientista, que não entende nada de medicina, então fica a cargo dos médicos. Os médicos têm total autonomia. Se eles acham que é adequado, eles passam, tudo bem, desde que tenha concordância com o paciente. Mas assim, e os outros medicamentos? Os outros medicamentos que os médicos receitam não foram desenvolvidos baseados na mesma ciência, nos mesmos métodos, nos mesmos testes? Se um médico quiser recomendar ou prescrever doce de leite, né? Seria ótimo, né? Eu adoraria tomar esse remédio. Como não há nenhuma comprovação de que não funciona, então ele pode recomendar ou prescrever doce de leite. É essa a parte que eu vejo como muito perigosa do momento que a gente vive. A gente vive o que alguns chamam de obscurantismo, negar o conhecimento científico. Onde é que a gente vai parar? Se a gente tem uma saída enquanto país, enquanto humanidade, se a gente tem uma saída, ela passa necessariamente pelo conhecimento.
A gente nunca vai conhecer tudo, mas a gente não pode abrir mão do conhecimento que a gente produz. Principalmente vocês dois sabem muito bem que está fazendo ciência, o método científico ele é muito duro, ele exige estudo, comprovação, testagem, então ele não chega aí à toa. Concorda, Caetano? Com certeza. O fato da gente estar aqui, nesse momento, milhares de pessoas podendo assistir isso ao vivo, milhares de pessoas aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, em outros países, isso só foi possível por causa dos avanços da ciência, da tecnologia. Pois é, isso é conhecimento, isso é ciência. Isso. As pessoas usam um celular para negar a ciência. Ele está usando a ciência. Não é? Ele está usando pura ciência, pura física, pura matemática, puro conhecimento para negar a ciência. É porque o cara acha que tecnologia e ciência são áreas distintas. É verdade. Que não é verdade. Inclusive, aproveitando o gancho de vocês dizerem que tem milhares de pessoas assistindo, já tem muita gente interagindo, gente de Santos, de São Paulo, gente daqui da Paraíba. Mas dizer ao pessoal que eu vou ler todas as observações nos 10 minutos finais do programa para a gente não interromper o papo. Então, fiquem ligados que nos 10 minutos finais eu leio todas as observações. Tem algumas perguntas, alguns elogios para vocês já, muitos elogios, inclusive, e algumas perguntas. Então, nos 10 minutos finais eu leio as observações. E o papo tá maravilhoso. Tá quase superando o papo de bastidores. Tá quase superando. Tá ali empate agora. Ângelo, me diga uma coisa. Como se descobriu a primeira vacina, cara? Eu sempre tive curiosidade com isso. Pois é, rapaz. História. Século XVIII. Né? Edward Jennings. Foi estudando varíola. Né? Havia duas manifestações de varíola. Né? Uma varíola humana, bem mais agressiva, que se manifestava com dores de cabeça, dores pelo corpo, febre, mas principalmente por bolhas de pus que se formavam no corpo das pessoas, e em alguns casos fatal. E uma varíola menos agressiva, que eles chamavam lá de cowpox, né? Que afetava bovinos, né? Cowpox, me permitam, você falou em inglês. Então, depois Caetano vai lhe corrigir, viu? Se a pronúncia não estiver correta. Então, e o Jennings, ele ouviu dizer que algumas pessoas que lidavam com os bovinos pegavam essa forma branda de varíola e ficavam imunes à forma mais agressiva. E aí ele resolveu testar método científico. Ele pegou amostras depois de bovinos, né, de uma pequena vaca, daí vem depois o nome vatina, né, vacina de uma pequena vaca, vatina em latim, e inoculou numa criança de 8 anos. Ela desenvolveu sintomas leves da doença e depois de uns 10 dias estava curada. E aí ele atreveu-se, injetou amostras depois de uma forma humana na criança, e a criança não adoeceu. Esse foi o primeiro mecanismo de imunização de que se tem notícia. E né? Ele era ligado à universidade? Era um médico, era só médico, estudava por conta própria isso. É claro que isso aí chocou, né, no bom sentido, trouxe resultados muito bons para a humanidade. E, logicamente, depois de alguns anos, um francês... Né? Acho que todo mundo conhece. Um francês, qual é o nome dele? Louis Pasteur. Louis Pasteur, daquele da pasteurização. Ele desenvolveu outros mecanismos de vacina, estudou muito isso e aperfeiçoou esse processo. Mas o princípio é esse. Né? Foi assim que a primeira vacina, o primeiro mecanismo de imunização foi descrito. Né? Por isso o nome vatina, de pequena vaca em latim. Ah, que massa, rapaz, que coisa maravilhosa. Caetano, esse número, esse imenso grupo de negacionistas não surgiram de uma hora para outra. Eu tenho a impressão que eles não surgiram de uma hora para outra. Na sua opinião, o que provocou esse aumento ou visibilização desse grupo?
Aí a gente poderia fazer um programa só disso. Já é um dos motivos. Deixa eu fazer só um parênteses. Você viu que eu tô pegando pesado com o Caetano. Eu só joga as polêmicas. O homem é doutor. Você sabe que lá no interior tem uma brincadeira. Tem uma brincadeira não, o pessoal leva a sério, né? Quando o menino do interior termina doutorado, aí o pai diz, meu filho agora é doutor. Isso em qualquer área, né? Verdade. Meu filho agora é doutor e tal. E faz aquela festa para comemorar o término do doutorado do menino, e de vez em quando chega um mato, disse, doutor, eu tô aqui com uma dorzinha na lombar. Aí eu ouvi essa história a primeira vez de um cara que era doutor em filosofia. Disse, os caras vieram dizer que tava com dor na lombar. Eu disse, e aí? Ele disse, eu fiz uma coisa criminosa contra a filosofia, contra a ciência, eu receitei. Ele disse, eu não queria frustrar minha comunidade. Ei. Será que vem daí o grupo dos negacionistas desse cara que foi receitado por um filósofo? E olha que terminar um doutorado em filosofia deve ser muita queimação de pestana, hein? Muita pestana queimada. Hein? Em qualquer área, né, cara? Imagina, exatamente. Verdade. Mas assim, são vários fatores, né? Não existe só um. Tem um vídeo, eu acho que algumas pessoas já ouviram falar nessa pesquisadora, que é a Natália Pasternak, que é lá de São Paulo. E ela tem um vídeo de 3 anos, 4 anos, 2017, 2016, que ela fala, o título da palestra dela é A Ciência Brasileira e a Síndrome de Cassandra. Cassandra foi da mitologia grega, que ela poderia ver o futuro. Nessa palestra, ela diz que a ciência brasileira passa por uma síndrome que é não enxergar o futuro. Não ter essa capacidade de prever o que vai acontecer. E aí ela lá elenca várias coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Que é a questão da homeopatia, que é a questão... Na época estava muito em voga, teve até aí já entrando um pouco na política, teve toda a situação que a gente viveu lá em 2016 com o impeachment, e que numa tentativa de ter mais apoio popular à ex-presidente, né? Quis aprovar o uso de um medicamento contra o câncer, que era chamada pílula do câncer. Sim, teve matéria no Fantástico. Isso, tudo. Exatamente. E aí depois se mostrou que não funcionava também, para aquilo que ela se propunha a fazer. E fala de tantos outros exemplos, e enquanto aquilo estava sendo falado, vivenciado pelas pessoas, a ciência ficava meio que, não, esse pessoal aí não dá bola não, a gente tem mais coisa mais importante para se ater, nós temos os nossos artigos, os nossos orientandos, a gente tem projetos para elaborar, buscar fomento, e deixa esse pessoal aí falando essas coisas. Então isso foi formando meio que uma bola de neve. Começa com essas pequenas coisas, a ciência se fazendo de cega, de surda. Entra um pouco a questão do ego, de professor, de cientista. Nós, algumas vezes, nós somos humanos, claro. A ciência, ela tem suas falhas, o método científico, mas é o que nos permite ter o que a gente tem hoje. Condições de ter doenças erradicadas como a varíola, de ter toda essa tecnologia, de ter várias formas de tratamento para várias outras doenças, de diagnóstico. Então, o método científico em si, ele é maravilhoso, nos permitiu chegar até aqui. Só que a ciência é feita por pessoas. As pessoas, às vezes, podem errar, claro, por que não? Mas o método científico está aí para corrigir, se for preciso, essa situação. Mas, enquanto as pessoas, com as nossas diversas falhas, ainda continuarmos, principalmente em alguns cientistas, achando que nós somos melhores do que outros, e não vermos que a gente tem algumas falhas para corrigir, principalmente com relação à divulgação científica, a como chegar fora da universidade, por isso que é muito importante os projetos de extensão. Mesmo assim, os projetos de extensão ainda não conseguem chegar no ponto central desse contexto que a gente está vivendo, que é mostrar que a ciência está em tudo que as pessoas fazem no seu dia a dia. Então,
como a ciência e a academia tirou um pouco o corpo de fora, e aí surge um outro problema com essa questão do acesso muito disseminado, que por um lado é ótimo, do Google, da internet, do acesso ao conhecimento. Que aí surge aquela ideia de que eu posso opinar sobre tudo. Eu não preciso ter um conhecimento sólido sobre tal assunto. Eu posso dar minha opinião. E você tem que respeitar. Você fala isso, eu falo outra coisa e todos saem bem. Mas não é assim. Na ciência não quer saber o que eu acho. Não quer saber o que você, Romão, o que você, Ângelo, acha. É aquilo e pronto. Então, enquanto nós não mostrarmos que realmente é assim, que a ciência não se importa com o que você acha, e mostrar como acontece o desenvolvimento do processo científico, que pode ser demorado, mas também pode não ser, como é o caso das vacinas. Tudo vai depender do que veio antes. Então a gente vai sempre estar à mercê dessas situações. Entra em ação também a questão dos maus profissionais, como esse do exemplo que eu dei, que passa informações equivocadíssimas e, mais importante ainda, nossos representantes. Por mais que nós não tenhamos votado, escolhido, que nós não gostemos de determinado representante, mas aquele representante, a partir do momento que ele foi escolhido pela maioria, ele é representante de todos. E ele não pode se voltar apenas para o seu público que o elegeu, que o escolheu, que o colocou ali. Ele tem que fazer para todos. E quando ele diz, e provavelmente vocês sabem de quem eu estou falando, que não vai se vacinar, isso tem uma força para os outros. Todo o discurso do representante maior tem uma força. Sim, sim. E aí as pessoas, mesmo que... E principalmente por não ter o conhecimento adequado, eles vão entrar. Não, ele está ali, ele foi escolhido por nós, ele não vai mentir. Por que ele iria mentir? Por que ele iria fazer alguma coisa que nos prejudicasse? Então, o exemplo, e é uma coisa que a Dilane sempre diz, a gente educa não tanto pelas palavras, mas pelo exemplo. A gente não está falando de educação nesse contexto, mas para a gente sair disso é pelo exemplo. Você vê que saiu essa semana, foi no final da semana passada, um levantamento feito por uma instituição da Austrália, mostrando que o Brasil é o pior país no combate à Covid, de 98 analisados. O primeiro é a Nova Zelândia. Quando você vai ver o que a Nova Zelândia fez, a primeira-ministra ela está sendo um exemplo de tudo, porque ela ia diariamente à televisão dizer os números e dizer, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela ia pessoalmente, assim, para... Isso, ela ia, olha, vamos fazer isso. Aí é o primeiro lugar, assim, de cuidados. Isso. A Nova Zelândia ela foi considerada, nesse levantamento, o país que mais soube lidar com a Covid. Se você pegar gráficos no Google, jogar aí, você vai ver que a linha lá de casos de mortes é rasteira, lá no eixo X, né? E já de outros países, como no Brasil, na própria Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, é aquela coisa, aquele monte, né? Aquela montanha, que ele sobe e desce. Então, nossos líderes têm essa capacidade e têm esse poder. Então, isso influencia no negacionismo. Para vocês verem, essa campanha anti-vacina, que hoje já é assustadora, números de casos de sarampo têm crescido assustadoramente. Sim. Né? Alguns pais não querem vacinar seus filhos contra o sarampo. E o sarampo tinha sido erradicado aqui na região. E, no entanto, voltou a acontecer por conta de quê? De uma campanha negacionista, uma campanha contra a vacina. Porque se deu voz. Pois é. Se deu voz e aqueles que tinham a capacidade de dizer, não é assim, é desse outro jeito, se calou. Ficou
ficou achando, não, eles são loucos, eles não têm... deixa, daqui a pouco sai. Não vou discutir com doido, né? Exatamente, essa é a ideia. Eu confesso que eu também tive esse discurso, viu, Ângelo? Eu tive esse discurso durante muito tempo. Eu disse, rapaz, eu vou me trocar com doido. Só que o grupo de vamos dizer assim, né, no meu vocabulário, o grupo de doidos cresceu assustadoramente, viu? E chegou, como se diz na linguagem dos surfistas, né? Bateu na bunda, a água bateu na bunda. Eles cresceram e aí invadiram até minha família, vamos dizer assim, os negacionistas, né? Aí eu disse, eita, o negócio agora tá sério, porque chegou aqui. De uma maneira que ficou, na minha família, até muito tranquilo. É mais tranquilo que eu acredito que na família de muita gente. Mas assim, o grupo de negacionistas fez muita gente ser expulso do grupo da família. Gente que tinha uma opinião correta, inclusive. Ser expulso do grupo da família, ou arranjar uma briga, ou deixar de falar com um tio, com um primo. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu não cheguei a ser expulso, não. De nenhum grupo, não. Mas tem grupos que são insustentáveis eu dizer até um oi. Porque quando eu digo oi, vai para Cuba, comunista, petralha, né? É sempre isso. Se você não segue o meu pensamento, você é de tal denominação. É sempre assim. Mas me diga uma coisa. Quer falar, Ângelo? Não, continuemos. Eu quero saber o seguinte, como vocês enxergam o momento atual para a imunização no Brasil? Vou começar por Ângelo, que Caetano foi a última, né? É possível fazer essa imunização no país ainda, diante desse grupo negacionista, que é um grupo gigante? Mas... E eu acho engraçado, Ângelo, nessa história, ser assim, o primo de uma tia, de uma amiga minha, virou jacaré. Não tem essa história? Tem. Pô, é uma referência assim, muito louca. O vizinho, que é da área de saúde, que se vacinou e está tudo bem com ele, não vale. Mas o cara lá no norte... De quem se ouviu falar. De quem se ouviu falar, e essa é a informação fidedigna. Mas dentro de tudo isso, é possível, Ângelo, imunizar o brasileiro? Eu acho que sim. Tardiamente, mas eu acho que sim. Eu vejo que o governo está mudando de opinião. Já está mudando de opinião. Porque sem vacina, ele teria muitos e muitos mais problemas. Né? Então eu vejo que isso, de certa forma, está mudando. Há uma tentativa de se liberar vacinas para que possam ser compradas num volume maior. Infelizmente, o que a gente podia ter feito há 6, 7, 8 meses atrás, a gente não fez. Né? E também, e talvez mais infelizmente ainda, vai demorar muito a chegar a vacina para todos nós. Por causa de algumas atitudes. Por causa de algumas atitudes. Que meio que o bonde passou, né? Pois é, exatamente isso. O bonde passou e agora a gente está correndo atrás dele. Mas eu ainda acredito. Infelizmente, muitas vidas ainda se perderão, muitas vidas ainda irão, infelizmente, se perder em função disso. Porque até que essa vacina chegue na maioria da população, vai demorar um pouquinho ainda. Isso. Tem algumas projeções, inclusive de alguns pesquisadores brasileiros, que dizem quanto mais a gente demorar com a vacinação em massa, mais vidas serão ceifadas. Então, dependendo do tempo em que essa vacinação em massa se torne realmente em massa, se torne como as campanhas que nós já estamos acostumados, e aí tem variações entre mais 50 mil, mais 80 mil, mais 110 mil mortes, porque a vacina não chegou no tempo certo. Então, que ótimo que a gente já começou, só que a gente precisa de mais, e urgente. E o que me preocupa, me permita, Caetano, é essa variação. O vírus é mutante, tem um grau de mutação maior por ser de RNA. Sim. Né, conforme a gente falou aqui. E o que me preocupa é que uma variação mutante seja mais agressiva e cada vez mais agressiva e possam não só ter um efeito pior sobre o organismo humano, mas possa também se disseminar com maior velocidade. Isso é o que preocupa mais. Isso. Inclusive tem uma ideia, porque devido a esse baixo número de vacinas disponíveis, existe a possibilidade da vacina da AstraZeneca
ser administrada em 2 doses, mas com tempo espaçado, né? Com 90 dias, em vez de ser 21. De 15 a 21 dias. E aí um dos receios é que esse tempo maior faça com que sejam selecionadas, e aí a ideia de seleção natural lá, que surgiu com o nosso pai Darwin, pai da biologia, assim, porque nossa ideia de biologia atual é toda centrada no conceito da seleção, da evolução, né? Bom você dizer isso. Gostei de você ter dito isso. E então, esse tempo maior entre as doses, nesse caso da AstraZeneca, poderia selecionar, favorecer a sobrevivência de cepas não mais fatais, porque o vírus também não quer que o seu hospedeiro morra, né? Mas mais transmissível. Mas se é mais transmissível, eu tenho que passar mais tempo em casa. E aí eu não tenho como ter trabalho home office, eu posso ter presencial. Então, se eu aumento mais essas cepas, a circulação dessas cepas mais transmissíveis, eu posso não matar mais, mas eu vou afetar mais o dia a dia das pessoas. Então, é como se a hipótese da rainha vermelha, lá de Alice, né? Que é até um conceito da ecologia. Quanto mais eu ando, mais eu fico no mesmo lugar. Que é a questão da luta da sobrevivência, né? Um predador, por exemplo, ele seleciona, ele tem características anatômicas, fisiológicas selecionadas para se tornar mais fácil chegar na presa. Por sua vez, a presa é selecionada a ter características anatômicas fisiológicas para fugir mais. Então sempre fica nessa luta. Então, enquanto nós não tivermos essa vacinação em massa, a gente vai estar sempre nessa possibilidade e nunca sair disso. Já pensou que é horrível? Então, ficar em home office a vida inteira. Mas essa é a grande questão. E quem não pode fazer isso? A gente não pode esquecer que há uma gama, né, de pessoas que precisa ir para a rua, precisa trabalhar, precisa ganhar seu sustento, que precisa se arriscar. Esse é o grande paradoxo. Quem pode fazer home office faz tal, mas e quem não pode? Como vai conviver com isso? Ele vai dizer, não, olha, se até agora eu não peguei, eu não pego mais. Né? Tem essa falsa ideia, né? Pois é. Eu vi uma discussão, achei muito interessante. Debatia-se sobre as pessoas não aglomerarem no Réveillon, no Carnaval. Um dos debatedores, muito sabiamente, disse, olha, pessoas comuns, pessoas, né, que precisam trabalhar todo dia, são obrigadas a se amontoarem nos ônibus, metrôs. Essas pessoas aglomeram pela necessidade de trabalhar. Por que elas não vão aglomerar pelo lazer delas? Se elas dizem assim, eu não peguei quando precisei trabalhar, por que eu vou me contaminar no meu lazer? Né? Verdade. Então, essa é uma medida muito difícil. É uma fórmula muito difícil de nós encontrarmos. Quem de nós, quem dos nossos espectadores agora não tem um caso de alguém próximo para contar sobre a perda em relação ao Covid? Alguém que nos chocou. Eu tenho alguns casos de ex-alunos, casos de amigos. Eu me surpreendi há alguns dias atrás com um amigo querido de 31 anos que perdeu a vida depois de 30 dias na UTI. Isso é chocante. E quantas pessoas não têm uma história dessa para contar? O fato é, isso não é invenção. Essa doença existe. E, infelizmente, ela vai ficar entre nós por mais tempo que a gente gostaria. E, infelizmente, também para alguns órgãos que nos deveriam guiar é o salve-se quem puder. Exatamente. Aí é que a gente sente a falta daquilo que a gente discutiu agora há pouco do exemplo, né? Isso. Do líder. Isso. Do líder. Ele fazer para que os seus súditos, digamos assim, acompanhem aquilo. Porque isso é o líder, né? É verdade. Ele dá o exemplo para que os outros, os seus subalternos, digamos assim, possam fazer o mesmo. Só lembrando, pessoal, que o Ângelo aqui está sem máscara, mas existe um distanciamento.
e que a sala, antes deles entrarem, teve que ser toda higienizada aqui, em virtude do coronavírus. Sim. Exatamente. Beleza? Meninos, eu posso ler algumas mensagens aqui? Muitos elogios, né? Marcelo Matos disse: salve Caetano, estamos no aguardo da live, abraços. Foi antes de começar, né? Ele perdeu, era para o bastidor ter sido gravado aqui, cara. O negócio estava muito bom. Graça Matos disse: boa noite, bom evento a todos. Nivaldo, que foi meu aluno, disse: boa noite. Adilane, conhece a Adilane, Caetano? Um pouco, né? Um pouquinho. Pegando, eu citei, citei errado, agora eu vou fazer a correção. Acho que foi, eu vou errar de novo. Heráclito foi ou foi Demócrito? Foi um dos dois, ou foi Heráclito ou foi Demócrito, que disse que nenhum homem toma banho na mesma água 2 vezes, né? O homem muda e a água passa. Quem é casado há muito tempo sabe que todo dia a gente tá com uma pessoa diferente, né? E as pessoas, as nossas companheiras também, todo dia estão com um eu diferente, né? E tem um livro que eu estou lendo agora recentemente, não terminei ainda, que é do Pirandello, que ele diz: nenhum e 100 mil. Ele defende a teoria filosófica no livro que o eu que as pessoas conhecem não é o mesmo eu que você é. Sim. E que mesmo se você chegar a conhecer o seu eu, esse seu eu é múltiplos. São múltiplos. Em cada situação você usa um eu diferente, né? Então, a sua resposta foi filosófica, na verdade. Aí, a Adilane disse: boa noite. Nivaldo disse: excelente tema. Marcelo Matos, você conhece o Marcelo Matos? Creio que seja um ex-aluno meu. Acho que sim. O negacionismo, o terraplanismo transformaram-se numa política de Estado que tem precarizado a ciência, investimentos e pesquisas com imensos danos públicos. Vocês concordam? Com certeza. A redução dos investimentos em pesquisa no Brasil é uma coisa assustadora. Que já não era assim uma coisa, né? É uma política deliberada. E aí entra na sua primeira pergunta, né? Porque o que acontece, que a questão da vacina ter saído em um tempo rápido. Saiu em um tempo rápido por causa da cooperação internacional, que o Ângelo falou, mas essa cooperação só foi possível por causa das altas cifras de investimento. Então a gente só tem capacidade de gerar conhecimento de fato que possa transformar a nossa sociedade se tiver investimento altíssimos. E desde 2015, infelizmente, é o que a gente vê, é uma degradação disso. Deliberado, inclusive. Exatamente. O Marcelo Matos, concordo com você. Eu não posso nem discordar de vocês, né? Não tenho nem... Deve. Não. Eu vou fazer uma correção. Exatamente, eu vou fazer uma correção que isso entra justamente dentro dessa temática. A gente vai muito pelo que a gente chama me fugiu agora o termo, mas a gente enxergar uma autoridade por causa de um título, por causa que fez aquilo na nossa área, na minha área, na área de letras, na área de linguística, a gente chama de o papel social de quem enuncia alguma coisa, né? Então, existe um papel social e é muito interessante porque, por exemplo, se eu, que sou formado em letras, imagine eu há 20 anos, recém-formado em letras, e um irmão de um juiz. Se eu dissesse alguma coisa do português e o irmão do juiz dissesse outra, quem tinha moral era o irmão do juiz, porque o papel social dele determinaria que ele é um enunciador mais proficiente do que eu. Exatamente. É o apelo à autoridade. Exatamente. Então, não é porque eu descobri tal coisa, eu tenho tal título, que o que eu estou falando aqui é verdade. É uma coisa que eu sempre digo aos alunos também. Não confio no que eu estou dizendo aqui, não. Vá atrás, questione, mas vá pesquisar, né? Não é questionar como está acontecendo aí. O cara, não, você está errado. Não, está errado por quê? Porque meu tio disse. Teu tio faz o quê? Meu tio é presidente da Câmara lá de Cochichola, por exemplo. Aí não vale. Com o devido respeito a Cochichola. Com o devido. Você sempre muito elegante, né? Muito obrigado, Ângelo. O Marcelo Matos continua e diz assim: o presidente do CFM, Conselho Federal de Medicina, disse hoje que a entidade não recomenda tratamento precoce, mas não proíbe. Isso. É a questão do doce de leite, né? Dizendo não haver evidência científica forte da eficácia da cloroquina no tratamento da Covid.
Beleza? Aí, Marcelo, continua a declaração do presidente do CMF, Conselho Federal de Medicina, é criminosa. Já se foi comentado até na mídia, né? Que era criminosa, né? Aí, Graça Matos disse excelentes falas, tão esclarecedoras, que se houver alguém negacionista assistindo, certamente mudará de opinião. Vocês acreditam? Não. Com certeza não. Gostei do seu otimismo, Caetano. Não é assim, é uma coisa... Por isso que no começo eu disse que seria uma coisa demorada. É uma construção. É uma construção. Da mesma forma que esse grande número de negacionistas surgiram de uma hora para outra, né, foram vários anos, várias décadas nesse processo, a desconstrução deles também vai demorar um pouquinho. Mas a gente continua na luta, né, na insistência. A Dilane bateu palminhas, gostando, né? Graça Matos disse: viva a ciência, salve a natureza. Sim. Se tem alguém que pode nos salvar, pode salvar a natureza, é o conhecimento, é a ciência. É verdade. Né? Que pode salvar a espécie humana, que pode salvar esse planeta, é o conhecimento, é a ciência. Mas, quer comentar alguma coisa? Não. Marcelo Matos disse: em 2019 a Baixada Santista teve 117 casos de sarampo confirmados. O número de casos suspeitos subiu mais de 50%. Pois é. Negacionismo. Isso surge a partir da campanha anti-vacina, que foi deflagrada alguns anos atrás e que se acentuou de 2018 para cá. Alexandre Gomes da Silva diz assim: é uma batalha diária desfazer a lavagem cerebral que aconteceu com as pessoas que acreditam nessas teorias loucas. Vocês já estão meio que amaciados com isso, né? Porque para vocês deve ser muito mais difícil que para mim. Eu fico revoltado, né? Mas para vocês que são da área devem ficar muito mais revoltados ainda, né? Principalmente quando é de pessoas que têm capacidade de criticidade, de desenvolver um pensamento crítico, de questionar. Mas não questionam, eles aceitam aquilo e pronto. O errado sempre é o outro. Eu não posso estar errado. A pessoa que tem o mesmo pensamento que eu não pode estar errado. E aí, é por isso que é difícil com relação à pergunta, né? Se um negacionista tivesse assistido, ele vai mudar de opinião. Não vai, justamente por causa dessas coisas enraizadas. Né? Graça Matos diz assim: quero minha vacina já. Doida para virar jacaré. Já estou esperando com o meu braço esticado e de punho cerrado. Todos nós. Delano diz: boa noite, professor Romão Júnior. Aqui é Delano de Sapé assistindo a sua live. Delano que sempre assiste, já está na agenda dele da sexta-feira assistir a live. Um abraço, Delano. Domingo estaremos juntos aí no aulão, viu? Que eu ainda sou professor de língua portuguesa. Tem gente que acha que porque eu faço Diálogos 83 virei um mega astro. Não virei ainda. Depois de hoje você vai... Mas aí eu vou fazer uma homenagem a vocês que fazem a história acontecer. Não sou eu, né? Não sou eu. E hoje foi fantástico, né? Vocês foram maravilhosos. Eu já sabia, Não, né? mas eu preciso fazer justiça. A condução é essencialíssima. Muitíssimo obrigado, Ângelo. Como sempre, você é um cavalheiro, viu? Aí, lá de casa, agora vamos responder as observações lá de casa. Meu cunhado, Nau, que ele assiste sempre lá de Curitiba, tá aqui. É um cara que lê muito, viu? Ele lê muito, ele tá muito ligado. E ele é petista morrendo, mas ele é um petista que ele lê, tá ligado? Ele lê. Inclusive, a gente tava brincando com ele, perguntando a capital. Qual a capital não sei de quê, que ele sabe, cara. Qual o líder chinês? Aí ele vai e responde, porque ele lê muito, ele se informa muito. Primeiro ele se informou muito sobre o trabalho, aí havia um conjunto limitado de informações no trabalho dele, né? Aí ele foi se informar sobre outras coisas, política internacional, política nacional. E aí, quando o pessoal do Sul vem discutir com ele, aí ele leva umas lapadas, né? Porque ele está sempre muito bem informado. Aí ele disse assim, ó: boa noite, meu nobre, já estamos ligados. Agora aqui em Rio Tinto, na casa de Edna. Aí ele está aqui, né? Que aí é uma felicidade para ele quando ele vem para cá, que ele é daqui. Ele mora no Sul, mas é daqui. Ele gosta muito quando ele vem 30 dias aqui. 30 dias ele visitando os amigos, comendo e bebendo
Muito bem, porque aqui no Nordeste é isso. Volta às origens. Aí, João Batista, Caetano Batista é a conta, né? Estamos lendo os comentários do Facebook agora. Orgulho da família. Caetano. É o meu tio. Você veio de onde, Caetano? Lá de... Princesa Isabel. Tu é conterrâneo de Joey Poeta, Exatamente. então, né? Estudasse com ele, tava dizendo aqui. Estudei com ele. Que eu me lembro, eu creio, eu não sei se na época era alfabetização, que hoje é primeiro ano, e depois acho que a gente veio se encontrar de novo, sexta, sétima série, se eu não estou enganado. Caramba, e eu fiquei impressionado de você não ter conseguido ser mal influenciado por ele. Eu fazia minhas peripécias. As peraltices, né? Aí, João Batista de José Caetano Filho, Deus te abençoe e te guarde. Olha que coisa boa. Aí Renaldo diz, beijo, Ângelo, maravilhoso. Sim, deixa eu dizer uma coisa com o Renaldo, cara. Muito massa dizer uma coisa de Renaldo. Eu escrevi na postagem do Instagram Ojeriza com G. E não conferi, eu dei uma de negacionista, né? Tá vendo? Todo mundo tem um pezinho lá, viu? É verdade. E não conferi, né? Aí Ojeriza, que na fonética existe o que é feito pelo som, realmente, e existe a convenção ortográfica. A convenção é onde pega a gente, porque tem som de uma coisa, mas se escreve de outro jeito. Para dar um exemplo grosseiro, exame, que tem o X, que vai ter som de Z, mas se escreve com X. Né? Ojeriza tem som de G, aí eu escrevi com G. Aí Renaldo veio muito carinhosamente e disse, Romão, eu acho que você grafou a palavra ojeriza incorretamente. Eu sou professor de língua portuguesa, né? Aí eu disse, caramba, Renaldo, foi mesmo? Ela disse, foi. Eu disse, eu vou lá corrigir. Aí fui lá prontamente corrigir, e eu confio em Renaldo, né? Renaldo dá uma sumidade. Aí corrigi e ficou tudo certo. Então, obrigado, Renaldo. Beijo muitíssimo obrigado. E aí eu já fiz o seguinte com ela. Eu disse, agora você vai ficar responsável por fiscalizar todas as minhas postagens. Aí ela disse, Deus me livre, vá pro inferno com isso. Mas eu acho que ela vai ficar de olho, ela é gente boa demais. Vamos ver aqui, cadê os comentários? Deixa eu... Aí eu saí aqui para fazer tudo isso para Renaldo, comentar essa história, mas foi muito legal a atitude dela, eu gostei demais, viu? Então, assim, beijo, Ângelo, maravilhoso. Aí João Batista disse, levando o nome do avô pro mundo. Foi contigo? Creio, não sei. Porque meus avós eram... Caetano Filho, né? Não, acho que ele se referia ao sobrenome, né? Caetano, porque Caetano é sobrenome. É verdade. Meu nome mesmo é José. Mas vocês são duas pessoas muito queridas pelos alunos, além de excelentes pesquisadores e professores, são pessoas muito queridas pelos alunos, e nem sempre é um caminho que converge, né? Você ser um bom pesquisador e ser querido pelos alunos, né? Aqui, a convivência com o aluno é uma grande escola. Você sabe disso, vocês sabem disso. A gente aprende muito com eles também, mas muito mesmo. E a gente faz muitos amigos. E fazer alunos amigos é para o resto da vida. É um legado, né? É para o resto da vida. Vez por outra, tenho um enorme prazer de encontrar pessoas pelas quais eu pude passar e fazer um pouquinho da contribuição, conviver, ter o privilégio de, depois de alguns anos, elas me encontrarem e dizer, olha, você é Ângelo, como vai, tudo bem? E às vezes eu fico comovido pela lembrança. Olha, fui teu aluno há tantos anos atrás e tal. E isso não tem preço. É verdade. Isso não tem preço. Né? Isso é o grande legado, né? Aquiles entrou na guerra de Troia para ser lembrado. Que ele não tinha nada a ver com o peixe. Ele disse, não, eu vou entrar porque eu quero ser lembrado, eu quero deixar meu legado. E ser professor, os bons professores sempre pensam nisso, né? Às vezes tem um aluno danado, a gente olha e diz, mas esse cara vai crescer. Esse cara vai crescer, né? E Ângelo, vou contar a história, uma das histórias de bastidores que a gente estava comentando aqui. Eu comprei essa boina, que é uma boina inglesa, 8 gomos. E comprei pela internet, estava saindo da academia e Ângelo estava entrando no shopping com a boina.
Aí eu disse, cara, eu comprei uma boina dessas, bicho, mas não chegou ainda. Mas antes de conversar com ele, Caetano, eu já tinha olhado, disse, pô, Ângelo tá de boina, então eu dei um tiro certo. Eu comprei a boina e tá correto. Porque Ângelo é um cara estiloso, um cara elegante, né? Só olhar para ele que vai ver. E Caetano tem uma história interessante, que esse programa era para ser inicialmente presencial. Aí veio a pandemia, não pôde ser presencial, depois surgiu a possibilidade de fazer no estúdio. Nós estamos fazendo. Mas aí o primeiro Diálogos 83, vamos chamar quem? Pô, no meio da pandemia, vamos chamar Caetano, que é biólogo. Aí, Caetano, vamos fazer... Aí Caetano não tinha a menor ideia no início do que era, que eu não expliquei direito. Ele disse, não, eu vou e tal. Aí depois que ele topou o convite, ele disse, mas como é mesmo? Aí fez parte do primeiro Diálogos 83, lá no início. A gente não tinha banner de divulgação, não podia salvar, porque era no Instagram, no Instagram ainda não salvava, aí não tem o registro. Mas aí ele topou mesmo assim, e não sabia muita coisa. Então, muitíssimo obrigado, viu, Caetano, por ter topado e por ter topado hoje também. Sempre à disposição. Eu que agradeço o convite, né? O reconvite. O reconvite, na verdade. É sempre uma satisfação, ainda mais conhecer o Ângelo. Quando você disse que era Ângelo e eu passei para a Adilana, eu não acredito. Foi meu professor. Eu digo, olha aí como o mundo é pequeno. Pois né? Então, pessoal, a história que eu falei, eu cheguei aqui hoje, cumprimentei o pessoal, o Romão, o Caetano, e uma moça falou para mim, lembra de mim? Eu fui sua aluna. Olha, que privilégio. Era a esposa do Caetano. A Adilane. E foi aluna e depois foi sua professora no cursinho. Veja que honra, né, cara? Quanta honra, né? Essa coisa fantástica. Não há dinheiro que país. Eu brinco com os meus alunos e os meus amigos e a gente ainda ganha dinheiro para isso. Não espalhem, né? Não espalhem, né? Caetano, Ângelo, muitíssimo obrigado pela presença. Foi um prazer. 1 hora passou assim. Para mim, passou voando. Não sei se para vocês, mas para mim passou voando. Muitíssimo obrigado e fica o convite para as próximas vezes. Eu tenho certeza que foi um encontro bastante esclarecedor, para mim com certeza, mas tenho certeza que muita gente, principalmente as pessoas que assistiram agora, os que vão assistir depois, então muitíssimo obrigado. E boa noite e sintam-se convidados para os próximos. Imagina, eu me sinto muito honrado falar para o nosso público, agora é nosso público. É, né? Nosso público. Me sinto muito honrado de estar aqui ao lado do doutor Caetano, né? De estar aqui com você, com sua equipe. E acredite, convite feito é convite aceito, viu, meu amigo? Missão dada, missão cumprida, né? Com certeza. Faço minhas as palavras do professor Ângelo. Só agradecer de novo, estou sempre à disposição. Vamos embora. Vamos embora. Galera, muitíssimo obrigado pela audiência. Até a próxima. Lembrando que o programa ocorreu com o carinhoso patrocínio de @InovaContábeis e Via 7 Modas. Sexta-feira tem mais. Um forte abraço e até sexta.